Israel está de volta. Epá, dessa vez recebi uma chamada. Peço imensas desculpas. Não, tá tudo Uma bem, vez mano, não há mais. problema. Olha, nós, Israel, estamos mesmo já na reta final da nossa conversa. Um, 99,9% das perguntas foram esgotadas e Estou estou a muito gostar da grato conversa. Estou a gostar pela da conversa. sapiência. É uma conversa. Está a ser uma Sabes que vamos conversa continuar interessante, eu acho. amanhã no Sim, sim. Instagram. Sim, está a ser uma conversa Vamos interessante. continuar amanhã no Instagram. Yeah, e eu penso que as suas explicações foram muito claras e como alguém que tem alguma experiência com a comunicação social, Não, na primeira pessoa, eu estás quando a ouço ver? isso É fico muito importante preocupado. ouvir. Fico Não, preocupado. então Experiência. estamos no novo paradigma, tem sim experiência, não é? Estou Eu, a construir experiência. Eu ainda não tenho. Estou a construir. Estamos a construir. ok, ok. Sendo humilde, isso é bom. Israel, eu queria agora perguntar-lhe sobre o podcast que você criou. O que é que lhe motivou a criar esse podcast, O que é que me propriamente motivou a criar o dito? podcast? Hum, Bem, eu quando vim para o Reino Unido, interessei-me bastante em conhecer a realidade deles em termos de comunicação social, com o objetivo de estabelecer uma comparação, né, de realidades. Como é que eles faziam as coisas, como é que faziam rádio aqui no Reino Unido, quais eram as grandes diferenças da forma com que nós fazemos rádio em Angola, a televisão, a imprensa escrita, etc. E em termos de rádio, eu fui descobrir, sobretudo a BBC, que eles utilizam muitos podcasts, estás a ver? E que hoje em dia a indústria de podcasts quase que substitui a rádio, porque com todo e qualquer conteúdo que seja criado para a rádio é imediatamente disponibilizado em formato de podcast. E o que é que isso significa? Significa que, independentemente do Pedro não estar a ouvir a rádio a esta hora, daqui a 2 horas, se o Pedro quiser, ele pode ir à plataforma e aceder ao conteúdo que deu às 19 horas, né? Nas horas passadas. Eu achei isso muito interessante, essa possibilidade, porque eu, com essa coisa, trabalhar na rádio, estar na rádio, a matéria, a coisa que tu ouves na rádio, ouves uma vez e depois desaparece para sempre. Tá a ver? O que eu certo. disser hoje na rádio, as pessoas vão ouvir hoje e depois it's gone forever, estás a ver? Uhum, uhum, Mas os uhum. podcasts possibilitam, trazem esta possibilidade das coisas em rádio, sobretudo em rádio, serem eternizadas de alguma maneira e de construção de arquivo também, estás a ver? Porque conteúdos de rádio, por exemplo, de há 5 anos, vou dar aqui um exemplo. O Amilcar Xavier, que é um jornalista da Rádio Nacional de Angola, que agora está na TV Zimbo, em de dia 11 de novembro, dia da Independência Nacional, produzia documentários de rádio muito interessantes sobre a história do 11 de novembro, com entrevistas exclusivas, etc, etc. E que são materiais muito importantes para estudo, para o aprendizado de história, etc, etc. Mas que as pessoas não têm acesso a isso, porque aquilo passa na rádio uma vez e depois acabou-se, né? E então os podcasts vêm com essa possibilidade das coisas que passam em rádio estarem aí conservadas e que as pessoas, independentemente de não terem disponibilidade de ouvirem agora, de poderem ouvir mais tarde, amanhã ou depois da manhã, quando bem entenderem. Eu achei uma ferramenta fixe. E como não temos pessoas a fazerem podcast em Angola, eu perguntei por que não seria o primeiro, ou sei lá. Ok. Ok, muito bem, muito bem. E isso certamente participa, não é? Participa para o engrandecimento da cidadania sobre a qual estamos aqui a falar e fico muito feliz. Sim, eu acho Fico que ainda sim. muito feliz por ser uma iniciativa juvenil. Está a perceber? Você ainda tem muitos anos de rádio, muitos anos de televisão e se calhar de imprensa escrita. Segundo o seu repertório, a imprensa escrita já inclui e vai certamente ajudar. Eu penso que, assim como você, nós temos muitos outros jovens com uma capacidade intelectual brilhante, com uma capacidade de observação
muito elevada, que deviam escrever mais, deviam falar mais, deviam preocupar-se mais com aqueles que, infelizmente, têm menos que eles ou elas. Sim, Porque muitas sim. vezes eu quero, eu sei isso, eu já me formei, vou embora pausar nesse canto, para não me falarem mal, está a perceber? Não. E a minha percepção é que nós temos a obrigação, como pessoas que estão a estudar, de iluminar. Eu estive a falar com o Matheus Teita na, semana, na edição passada e Sim. falamos sobretudo, da questão dos alunos que vão para fora de Angola estudar e qual é a obrigação dessas pessoas para com o desenvolvimento nacional. E o Sim. Matheus é um dos muitos moços que foram estudar e voltaram e estão a contribuir para o desenvolvimento de Angola. Mas há muita crítica relacionada ao facto dele voltar, porque as pessoas acham que ele devia continuar na Rússia, porque a Rússia está melhor em níveis de desenvolvimento, né, em comparação com Angola. E ele disse que não, eu voltei porque eu fui para a Rússia buscar a luz, que é a educação. Agora é minha obrigação iluminar os outros que não tiveram a mesma oportunidade, não tiveram a luz que nós temos em termos Plenamente. acadêmicos. Sim, então Plenamente. devia ser o nosso dever como pessoas que têm acesso a um nível de informação diferente e se calhar mais elevado, Plenamente. de passar aqueles que não têm, estás a ver? Então, eu fico Sim, muito sim, feliz sim. quando você vem e me diz que tem esse podcast e disponibiliza, não é? E eu tenho Yeah. seguido o seu trabalho e é excelente, está a perceber? Eu acho que muito mais Yeah. pessoas deviam fazer isso. Então, Yeah. para terminar mesmo, eu queria Plenamente. que você deixasse uma palavra de incentivo e como é que as pessoas podem seguir esse caminho que você tem trilhado. Bem, e vou aproveitar e vou juntar as duas coisas. Isso que acabaste de dizer é muito profundo, é muito profundo. E nós não entendemos. Muitos de nós, em condição de privilégio, não entendemos isso. Nós vivemos em condição de privilégio e nós não assumimos o nosso papel de pessoas privilegiadas, que devia ser o papel de, sobretudo num país como o nosso, numa sociedade como a nossa, de tanta desigualdade, de tanta separação entre as pessoas que têm oportunidades e aquelas que não têm, devia ser o mínimo das pessoas com privilégio, devia ser pensar no que elas podem fazer ou de que maneira elas podem agir para difundir a informação e para possibilitar que outras pessoas tenham acesso. Estás a ver? Hoje nós estamos aqui a falar e estamos aqui a poder ter esta oportunidade de mesmo em países diferentes, estamos aqui a conversar, mas esse é um privilégio que nem metade da metade dos angolanos tem. A metade da população angolana, metade da metade, é uma população que ainda vive em condições miseráveis, em que ainda se debate com a questão da água e da luz diariamente, estás a ver? E nós, pessoas em posição de privilégio, que é a realidade, que é a nossa realidade, devíamos pensar, sim, nas maneiras que nós podíamos utilizar para possibilitar que outras pessoas possam ter mais oportunidades, estás a ver? Porque a nossa realidade é uma realidade que dói a alma de quem quer que seja. Estás a ver? É muito injusta, a disparidade é muito grande, é muito grande. E então eu acho que nós temos que assumir o nosso papel. Eu acredito que nós, enquanto jovens, temos que assumir a nossa posição social e lutarmos por aquilo que acreditamos. Aos jovens, do modo geral, o que eu posso dizer é que é muito fácil alguém dizer o segredo é trabalhar, o segredo é lutar por aquilo que acreditas, o segredo é bater as portas. Isso é muito fácil em determinados contextos. Em Angola não é assim que as coisas funcionam. E é importante que nós sejamos realistas quanto a isso. Eu já ouvi uma velha dizer que estava numa palestra e eu ouvi uma velha dizer, um jovem levantou-se e disse que encontra muita dificuldade em fazer investimentos, negócios em Angola,
porque não há oportunidades, etc, etc, etc. E essa pessoa, este senhor, disse que não, basta que tu queres, basta tu ires buscar atrás das instituições, bater as portas, que tudo vai acontecer. E nós sabemos que na nossa realidade a prática não funciona bem assim, estás a ver? Então nós, para além de termos os nossos sonhos e lutarmos por aquilo que acreditamos, temos de ser resilientes. Estás a ver? Temos de ser resilientes, temos que realmente acreditar que, independentemente das quedas que nós possamos ter ao longo do caminho, nós vamos sempre poder vencer. Essa é a minha mensagem principal. É nós pensarmos é nós estarmos conscientes que o nosso contexto vai nos possibilitar quedas. Nós vamos sempre cair, vamos cair. Mas que o segredo vai estar na maneira em que nos vamos levantar. E das lições, de cada lição que nós vamos aprender após cada queda. Isso é que é essencial nós retermos. Isso é que é essencial nós retermos. Em Angola, a minha mensagem ainda continua a ser: temos que continuar a apostar na educação, temos que continuar a estudar. Nós temos que assumir esse papel e essa responsabilidade para conosco, para com a nossa sociedade. Nós precisamos de ler mais, nós jovens angolanos. Esses são os nossos grandes desafios. Nós temos que ler mais, temos de ter mais interesse nas questões do nosso país, temos nós temos que nos questionar mais. Eu acredito que essa ideia de ser-se jovem, de ser força motriz, é na verdade questionar o nosso redor. Por que que isso é assim e não assim? O que é que nós podemos fazer para mudar? E olha, nunca esperemos em estarmos em grandes posições ou termos grandes plataformas para fazermos aquilo que deve ser feito. Nenhuma plataforma é ínfima o suficiente para que não possibilite que nós façamos o que deve ser feito naquele momento. Então, não esperemos, estamos a ser ouvidos por 10 pessoas para começarmos a fazer um trabalho que nós podemos começar a fazer com 2 pessoas. Então, faça sempre aquilo que você acredita que é certo, independentemente de quantas pessoas estiverem lá para ouvir. Nunca pensemos tanto como nós temos pensado nos dias de hoje em quantidade. A qualidade continua a ser o mais importante. A qualidade continua a ser o que mais vale no final do dia. Porque no final do dia tu tens 100 pessoas. Mas o que mais importa dentro dessas 100 pessoas são aquelas 10 pessoas que vão realmente mudar com a mensagem que tu passaste. Estás a ver? Então, isso é que realmente mais tem valor, mais importa. A qualidade daquilo que passamos e defendemos sempre aquilo que nós acreditamos. Eu acredito que é daquelas coisas que nos move e que deve realmente nos mover. Ok. Yeah. Gisele, muito obrigado. Eu é Muito que obrigado. agradeço. Chegamos Eu é que mesmo agradeço. ao final. Amanhã temos outro compromisso que será às 19 horas no Instagram do Leading Certo. Africa Forum. Para aqueles que querem seguir-nos, podem ir para o Instagram amanhã. Estaremos a continuar essa conversa, que é longa, muito longa mesmo. Yeah. E aqueles que têm perguntas, podem mandar ao Leading Africa Forum em Angola, que nós vamos usá-las amanhã durante a nossa conversa. Israel, muito obrigado. Eu gostaria de mandar abraços, grande shout para os nossos membros da produção do Lafando, Sim. que inclui o José Maria, o Manuel Maria, não Eu é? conheço o José Maria. O Gomes dos Santos e o Alexandre Gano, que é o nosso designer. Estamos muito contentes por ter tido você aqui conosco e amanhã vamos continuar. Gostaria de dizer alguma coisa antes de... Não, muito obrigado. Quero só felicitar a vossa iniciativa. Acho muito interessante a vossa organização no modo geral e esta iniciativa em particular. Então, acho que é muito importante que coloquemos aqui as pessoas a falar e que possamos trazer as diferentes perspectivas e ideias e leituras do mundo que cada um de nós tem de acordo com a nossa educação e a nossa forma de ver e pensar. Então é muito interessante, é muito positivo e que continuem com isso, que eu vou estar sempre aqui para vocês. Obrigado, mano. Então vamos continuar amanhã, ok? Tá fixe. Estamos juntos então. Boa noite. Obrigado e tchau todo mundo. Fiquem bem. Obrigado.